Um evento organizado pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin, Lula disse que os países ricos precisam pagar uma dívida histórica por poluir o planeta. Vou abrir aspas. Não foi o povo africano que poluiu o mundo. Não foram os latino-americanos que poluíram o mundo. Na verdade, que poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Fecho aspas. Fecho aspas. Para uma plateia internacional, o presidente elogiou a matriz energética brasileira por ser altamente renovável e convidou o público para conhecer a Amazônia durante a COP30 em 2025, em Belém. Lula repetiu o compromisso de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2020. 2020 já foi. É até que ano, produção, que ele se comprometeu a acabar com o desmatamento? 2030, eu acho. 2030, por exemplo. Só se ele pegasse o carro do De Volta para o Futuro... Né, o DeLorean. Carro nacional, popular. Tá. De Volta para o Futuro popular. Um gelzinho. Então, ele se comprometeu a acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030 e disse que, apesar do território estar na guarda brasileira, a floresta deve ser preservada por todos. Coldplay, aliás, que está sendo cogitado pela primeira-dama para tocar um check-check lá no COP30, fazer disso um evento. Fazer disso uma abertura de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Então, venham conhecer a Amazônia, senhores. Vão lá na reunião do Narco Garimpo para ver como é gostoso viver naquela região. Não só nas regiões turísticas, que a Amazônia é um problema. O Brasil não cuida da Amazônia. E a questão da emissão do carbono é engraçado. Ele falou em Paris, note que ele estava na França. Em França, ele falou mal dos ingleses. Ele sabe jogar pra plateia, hein? Ele sabe jogar pra plateia. Sabe ou não sabe? Agora, é óbvio que ele vai falar mal da emissão de carbono, porque qual é o único programa econômico do governo dele? Carro popular, ônibus popular e caminhão popular. Isso faz o quê? Emite CO2. Os gases do efeito estufa. Então, é óbvio que com o único programa que ele tem, a última coisa que ele vai conseguir fazer é diminuir a emissão da pegada de carbono. Pavinato, boa tarde, meu querido, boa tarde aos colegas aqui da bancada, boa tarde a você que nos acompanha no Brasil e no mundo. O Lula fala e fala muita bobagem, fala muito para a plateia dele. Foi isso que ele fez nessa viagem à França, é isso que ele está falando sobre a Amazônia que vem crescendo o desmatamento, mais do que no governo Bolsonaro, por exemplo. E não há um projeto. Não há um projeto da Amazônia. Nós temos aqui o pulmão do mundo, sim. Bolsonaro estava certo, a Amazônia é nossa, nós temos que defender a Amazônia. Resultados que a Amazônia propaga servem para o mundo inteiro. E para isso, o Lula precisava levar um projeto para o mundo para dizer, olha, vocês, países desenvolvidos que têm uma dívida com os países menos desenvolvidos, como ele falou aí na França, tem que pagar. Mas pagar para quê? Pagar para fazer o quê? Pagar para onde? Não tem projeto, é só falácia, é só conversa. Isso para todo lado. Isso é um problema. A Amazônia, sim, a economia verde poderia ser uma grande economia para a gente. Se nós tivéssemos um projeto específico, se nós tivéssemos realmente alguma coisa para apresentar para os países ricos e trazer de lá. A gente fica aceitando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, um cala-boca, e o Lula continua falando para a plateia dele o tempo inteiro. Agora, o que eu quero ver também da esquerda, Pavinato, é que eu não ouvi, quando o Bolsonaro foi visitar o príncipe saudita, houve uma pandemia maluca. Todo mundo falou que culminou naquelas joias que essa história rola até hoje. Agora eu quero ouvir a esquerda falar que está um silêncio danado, porque o Lula agora então vai se encontrar com esse príncipe e provavelmente vai receber dinheiro. O Bolsonaro também foi! Sempre esse discurso aí, Todo Bolsonaro também foi. Mas assim, o Bolsonaro era fascista, ele podia ir. O Lula é o democrata. Não era isso na eleição? Não, o Bolsonaro é dito fascista. Sim. O Lula... Não, eu não sei se você entendeu. Você entendeu, professor Marcelo Soares. Porque, para mim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo.
fizeram de um presidente fascista para que pudessem eleger um fascista presidente. Foi genial. Essa sua frase é genial. Nada tira isso da minha cabeça. Impecável. Você concorda, Nicolas? É sintética. Não há de concordar, mas é assim. Ele não é de conversa. Passa essa. Sintetizador, né, eu faço sons em boate. O Lula é uma metamorfose ambulante, né? Ou seja, depende do contexto e enfim, dos interesses, ele vai migrando, né? De acordo com o público também. Às vezes ele tem Veja, na França ele bateu nos ingleses. Pois é, mas não bateu nos chinachã, que emitem, nossa, polui pra caramba. Então, quando ele fala para os movimentos sociais, ele vai ter falas mais ríspidas, agressivas contra o agronegócio. Quando está no meio dos empresários, vai dizer que o MST está atrapalhando, enfim. Então, eu acho que essa é a grande habilidade política do Lula, né? Conseguir, de alguma forma, ter uma retórica, e acho que isso é inegável. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Porém, ele entra muito em contradição à medida que tenta falar com todo mundo da mesma forma e aglomerar todos à sua volta. E acho que esse é o grande defeito, porque isso começa a gerar críticas dentro da própria esquerda, inclusive, né? Então a gente tem, dentro dos próprios, alguns movimentos sociais, críticas ao fato do Lula dialogar bastante com Lira, ceder ao Centrão, enfim, mas eu acho que uma figura muito próxima a esse tipo de comportamento foi o que fez Getúlio Vargas também, quando assumiu o poder na década de 30. Ele conseguiu se aliar aos trabalhadores, aos empresários, aos ruralistas, e a intenção do Getúlio Vargas, ainda que fosse numa ditadura, era ter um apoio amplo, né, de vários segmentos da sociedade. Só que o Lula tem um outro cenário, ele vive numa democracia, com uma imprensa livre, e a consequência é que esses acordos e tentativas de diálogos com tantos segmentos acabam gerando mais críticas a ele, né? Inclusive internas, dentro do PT também existe. Pois é, né? Ele não está conseguindo agradar nessa era de rede social, pessoal, né?